Igreja, onde está a sua alegria? Onde está a nossa alegria? Onde está o nosso prazer? Onde está a nossa satisfação? Onde está realmente aquilo que nos alegra no nosso coração? O que nós temos realmente dedicado ao nosso coração, às nossas vidas? Nós vivemos dias de uma geração hedonista. Pastor, o que é hedonista? Né? Falar diferente. O que é hedonismo? Hedonismo é quando a pessoa tem prazer com o estilo de vida. Então, o estilo de vida de uma pessoa hedonista é o quê? É o prazer pelo prazer. Ela quer ter prazer. Ela quer desfrutar dos prazeres do quê? Da vida. Tem até uma frase que o pessoal tem usado, né? Nos tempos para cá, que é o quê? Carpe diem, né? Aproveite o seu dia, aproveita intensamente o seu dia. Teve até uma vez que eu preguei para os jovens. Amém? Aproveite, mas aproveite para quê? Para a glória de Deus, amém? Porque nós vivemos esse tempo em que as pessoas elas querem prazer. E elas querem prazer fácil e prazer rápido. Elas querem prazer de uma forma rápida. Tudo tem que ser rápido. O prazer também tem que ser desfrutado de uma forma rápida. Antigamente, para um homem chegar ao ponto de ele ter uma relação com uma mulher, o que ele teria que fazer antigamente? Ele teria que ir lá, falar com o pai da moça. Ele ia ter que catar muito, ia ter que correr bastante. Ele ia lá morar na frente da casa dos pais. O pai estava olhando, ele ia ter que, ele tem um belo caminho para trilhar. Hoje as pessoas são assim. Na minha época, o pessoal ficava e ficou, deu um beijinho. Hoje ficar não é só dar um beijinho hoje. Geralmente hoje quando a pessoa fica, ela não dá um beijinho só não. Hoje ficar já virou pacote completo. As pessoas querem o quê? Prazer rápido. Homens que não são fiéis às suas esposas querem mais prazer rápido. Celular, dependendo do celular, prazer rápido. Uma mentira para sair na vantagem, porque eu quero ter algo rápido. Uso da mentira. Falar mal dos outros, porque eu tenho prazer em falar mal das pessoas. Porque eu me sinto melhor quando a gente fala mal dos outros, eu estou sentindo melhor que a pessoa. Nós vivemos ainda mais, a nossa geração, isso é muito maior. As pessoas querem prazer pelo prazer. Uma geração hedonista. Prazeres momentâneos, prazeres passageiros. E nisso, nessa busca pelo prazer, as coisas acabam perdendo o sentido e o valor que elas realmente têm. Então, vamos pensar assim. Claro, cada um tem sua vida, tem a sua história. Graças a Deus eu me converti e pude desenvolver um relacionamento da igreja. O Adel e a Yasmin também desenvolveram um relacionamento da igreja. Aí você vai se guardar em santidade. E aí você vai desfrutar dos benefícios, né? Quando você se casa. Benefício completo, né? Como se colocar dessa forma. E vale a pena? Vale a pena. Vale a pena você esperar, vale a pena você semear, vale a pena você fazer as coisas no tempo de Deus. Porque da mesma forma que o pecado ele quer nos levar a provar de um prazer rápido, esse prazer rápido ele tem muitas consequências. E o pecado e Satanás, ele nunca vai nos apresentar as consequências. Ele vai nos apresentar somente aquilo que vai nos deixar o quê? Com alegria por desfrutar de um prazer momentâneo, de um prazer rápido. Aí as pessoas querem um prazer maior, eu quero um prazer diferente. Aí a pessoa, vou provar uma bebida, vou provar uma droga diferente. Vou provar de um homem, vou provar de uma mulher. É assim. Hoje tem gente que fala assim, que quando ela vai para a festa, né, ela é bissexual, sabe disso? Você não deixou eu ir para a festa? E na festa era bissexual? Quem sabe disso? Talvez você quer mais antigo, você não sabe disso.
Mas hoje as pessoas vão para a festa e ninguém é de ninguém. Não existe homem e mulher. A pessoa quer só ter um prazer. Pastor, misericórdia. Mas essa aqui é a minha de hoje, tá? Isso aqui também não é só a minha de hoje, não. Porque as pessoas estão em uma busca louca, desenfreada pelo prazer. E no fim, elas estão mais insatisfeitas. No fim de tudo, elas estão mais vazias. No fim de tudo, elas estão mais incompletas. No fim de tudo, elas estão vivendo uma vida sem propósito, sem razão, sem motivo. Mas eu quero dizer para nós que estamos aqui nessa noite, ainda existe um prazer permanente, amém? Ainda existe um prazer duradouro. Ainda existe prazer que dura. Ainda existe prazer que preenche e que transforma a gente por dentro. E quem desfruta desse prazer é quem? Quem desfruta de uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Porque na presença de Deus há prazer e alegria, amém? E não é um prazer que não é um prazer passageiro, não é um prazer momentâneo, mas é um prazer que não tem comparação, ele é incomparável. É um prazer que é maior que tudo, ele é supremo. É um prazer que não vai acabar rápido, é um prazer que é permanente. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 84. Salmo 84. A palavra de Deus nos diz no Salmo 84 assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes, bem-aventurados, tá gente? Bem-aventurado é como são felizes, tá? Como são felizes, bem-aventurados são os que encontram a sua força e os que têm os seus caminhos aplanados. Ao passarem pelo vale de Baca, o vale árido, fazem dele um lugar de fontes. E as chuvas de outono também o enchem do quê? De bênçãos. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, que é o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Senhor, Deus, Pai, obrigado pela tua palavra nesta noite. Senhor, que nós vamos entender e encontrar na tua palavra, no Senhor, alegria. Que nós vamos encontrar no Senhor, Deus, plenitude. Que nós vamos, Deus, encontrar no Senhor aquilo que é completo, que é inteiro. Que o Senhor não dá coisas pela metade para nós, o Senhor nos dá coisas completas. O Senhor, Deus, também nos pega, Deus, quando estamos lá no mundo quebrado, moído, e o Senhor nos faz íntegros, inteiros, completos, ó Pai. Deus, que as pessoas vão entender isso, Pai, aquele que ouve esta palavra, a tua igreja, o teu povo, que cada um compreenda esta palavra, Pai, na sua forma completa, Pai, que assim seja. Espírito Santo de Deus, traga entendimento, sabedoria, abra o entendimento de cada um que está aqui nesta noite, Pai, para que compreenda e viva esta palavra, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Igreja, este salmo, ele é um cântico de alegria, de um peregrino. Porque naquela época eles tinham que peregrinar até Sião. Sião que é o quê? Jerusalém. Eles tinham que sair da terra deles e ir lá para Jerusalém no templo adorar a quem? Ao Senhor. E lá eles levavam as suas ofertas. Lá eles levavam o seu sacrifício ao Senhor ao templo. Eles tinham que peregrinar, eles tinham que andar. Gente, ia de a pé, eram dias. E hoje as pessoas têm preguiça de vir à igreja, né?
E eles andavam lá. Por quê? Porque muitos talvez faziam ritual, como muitos hoje vivem ritual. O que é ritual? Eu venho na igreja, bato meu cartão, entro, saio, dizimo, oferta, posso até levar para o ministério, mas aquilo não está realmente, Deus não faz realmente parte da minha vida. Deus realmente não transformou meu coração. Mas esse salmista que escreveu, nós vemos o que Deus havia realmente transformado o coração. Que ele tinha realmente encontrado prazer na presença de Deus. Que ele tinha encontrado prazer na comunhão, na intimidade com o Senhor. Amém? E a minha pergunta é: o seu prazer, a sua alegria está verdadeiramente em Deus? E o tema da minha mensagem é plenamente satisfeitos em Deus. Bem? Plenamente satisfeitos em Deus. O que é ser pleno? Ser pleno é ser completo. Completamente satisfeito em Deus. Inteiramente satisfeito em Deus. Porque Deus tem o quê? Deus tem prazer e alegria quando nós temos prazer e alegria nele. Quando nós vivemos para Deus e para a glória de Deus, você sabe que Deus tem prazer e alegria em nos dar prazer e alegria e da paz dele? Você sabia disso? Porque quanto mais Deus nos dá disso, mais a gente serve a Deus do que da forma correta, que é com prazer e com alegria. Deus nos enche disso ainda mais. E quanto mais Deus nos enche disso, mais a gente faz as coisas para a glória de quem? De Deus. Porque mais a gente está maravilhado com Deus, mais a gente está alegre em Deus, mais a gente está satisfeito em Deus. E fala assim: viver para Deus é bom demais. Fazer as coisas para Deus é muito bom. E tem uma frase do John Piper, ele é um pastor batista americano. Essa frase, há muitos anos atrás, ela me chamou a atenção, que é assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Por quê? Porque quando a gente está satisfeito em Deus, a gente faz as coisas realmente para a glória de Deus. Quando nós estamos realmente satisfeitos em Deus, a gente faz tudo para a glória dele. A gente faz as coisas com alegria. Nós fazemos as coisas sem murmurar. A gente faz as coisas sem ficar olhando para o lado. Essa semana a gente se reuniu, eu, pastor Roberto, pastor Carlos, ontem nós nos reunimos. E aí a gente está conversando várias coisas na igreja. E eu comentei do quê? Quando eu me converti, eu ia limpar a igreja à tarde, de domingo à tarde. Nós íamos limpar a igreja. Fazer aquela convocação, sentava uns 4, 5. Bom, às vezes dava um pouquinho mais de gente, uns 10 nós. Tipo assim, tinha 300, 400. E tinha gente que ficava assim: por que fulano não vem? Por que não sei quem? A hora que quer aparecer, aparece, né? Agora que é para servir a Deus, não serve. A hora que aparece, não quer fazer as coisas para Deus. Você quer falar, né? Quase nunca vi isso em igreja, né? E desde aquela época atrás, eu já falava assim: gente, a gente está aqui para fazer as coisas para Deus. Para de falar quem veio, quem não veio. A gente está aqui para fazer as coisas para Deus, acabou. E naquela época que eu me converti, eu fiquei tão chato. E se alguém viesse falar mal de alguém para mim, falava assim: você está falando mal, tudo bem, então vamos conversar com a pessoa? Não. Aí parava de falar de mim para os outros para mim. Eu ficava dando ouvido para os outros. Eu era chato mesmo nesse sentido. Mas você não pode ajudar a pessoa para todos. Quando nós estamos mais completos de Deus, Deus é mais glorificado nas nossas vidas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Deus é mais glorificado e honrado nas nossas vidas. Amém? A gente reclama menos, a gente murmura menos, a gente faz o que faz por Deus. Eu não estou fazendo para ser visto, eu não estou fazendo para ser aplaudido, eu não estou fazendo para ser reconhecido, eu estou fazendo para Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Salmo 16, 11. O que diz o Salmo 16, 11? Tu me farás, Deus me fará conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O que Deus está falando aqui? Eu vou te levar a conhecer o meu caminho, e o meu caminho é um caminho de vida. E quando nós vamos para o Novo Testamento, Jesus fala assim: eu vim para que tenham vida em abundância. Vida em abundância que é vida completa, uma vida transbordante. É uma vida o quê? Por inteiro.
E o salmista fala assim, que Deus vai levá-lo a conhecer a alegria plena da tua presença. O quê? Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Na presença de Deus, a tristeza vai embora. Amém? E na destra de Deus, na direita de Deus, há eterno prazer. Quem imagina que o céu é chato, é porque não sabe o que é o céu. Porque o céu é um lugar de eterno prazer e alegria. A sua maior alegria na terra não é nem comparada com a menor alegria do céu. Presta atenção nisso. Qual foi o seu momento mais feliz na terra? Seu momento mais feliz na terra, ele é grãozinho de areia, perto da grandeza da alegria que você vai desfrutar no céu. Amém, igreja? Glória a Deus. E glória a Deus que Deus já quer que nós desfrutamos hoje de uma parte dessa alegria. E glória a Deus que Deus já nos dá uma porção da presença dele para nós vivermos hoje na terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que esse salmista, ele encontrou alegria plena na satisfação de Deus. E o que ele quer? Ele quer mais de Deus. Então o primeiro ponto aqui é, primeiro, anseie por Deus. Primeiro, anseie por Deus. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Então está falando assim, Senhor, como é bom, como é agradável, como é amável estar no templo, como é amável estar na comunhão, como isso é bom. E a minha pergunta é, você gosta de estar com a igreja, adorando a Deus? Você tem prazer em congregar? Você tem prazer em vir à igreja? Tem até uma pessoa, né, que eu achei que é o Arminho, né? O Arminho fez um procedimento lá hoje, ele acabou que não passou bem, ficou inteiro no hospital, quem sabe? Mas graças a Deus está tudo certo. E o Arminho falou uma vez para mim assim, falou, pastor, deixa o senhor me falar uma coisa, que aí eu comecei a ir no culto de quarta, que não vinha no culto de quarta. Porque teve um domingo que eu falei assim, deixa de ser crente, Faustão. Só aparece no domingo, né? Agora eu nem é Faustão mais, né? Já fui pro Luciano Huck, nem sei quem trabalha no domingo lá, né? Deixa de ser crente que só aparece no domingo. O que é isso? A pessoa não serve na igreja, a pessoa não se envolve com nada, a pessoa não faz nada. Só dá o ar da graça em algum domingo. Tem umas que vêm só na ceia, né? Na ceia ela vem tomar uma bênção do céu, né? E ficou bem o mês inteiro. E o prazer na presença de Deus. E a alegria de estar reunido como igreja. Como é agradável, Senhor, o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Então você ama isso. Você ama ser também templo do Espírito Santo, porque hoje a habitação do Espírito Santo de Deus também somos o quê? Somos nós. Senhor, como é bom ter a tua presença. Como é bom saber, Espírito Santo, que o Senhor habita em mim. Como é bom saber que o Senhor está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Como é bom saber, Deus, que ainda que meu pai e minha mãe me deixam, o Senhor está comigo, o Senhor habita em mim. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então Deus se manifesta em você como templo do Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo. E Deus se manifesta na igreja como o corpo de Cristo. Porque não dá para o dedinho ficar fora do corpo. Se cortar o dedinho, fica fora, morre. Então tem que fazer parte disso. Amém, igreja? E ele vai falar assim, a minha alma suspira no versículo 12, né? A minha alma anela. A minha alma o quê? O que é suspirar, anelar? A minha alma anseia, ela tem ansiedade, tá, por Deus? Ou ansiedade boa, né? Essa é uma ansiedade boa. Ansiedade do quê? Por Deus. Meu Deus, quando vai chegar tal coisa, né? Igual os jovens que estão para o acampamento, né? E para chegar no acampamento, tem jovens assim. Vai gerar aquela expectativa. Nós temos que vir para a presença de Deus com expectativa, amém, igreja? Expectativa que Deus tem algo para mim. Deus tem algo para derramar sobre a minha vida, independente de quem vai pregar, independente de quem vai tocar louvor, independente de que não, Deus tem algo para a minha vida. E aqui o salmista está falando assim, Senhor, a minha alma anseia, anela. Sabe o que é isso? Igual a pessoa quando está apaixonada. Porque quando ela está apaixonada, ela fica ansiosa. Ela anela, o coração dela, a alma dela fica, meu Deus, eu quero ver a pessoa, eu quero estar com ela. Gente, com Deus é a mesma coisa. O salmo está falando assim, Senhor, a minha alma anela, a minha alma anseia. Salmo 42:1.
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E aqui eu já preguei sobre a corça, e até o ponto era assim, a intensidade da corça. Eu falo, a força do leão, a intensidade da corça, a força da formiga. Tem uma pregação minha que é essa, né? E eu falo assim, a intensidade da corça. E o que a corça faz? Quando a corça está com sede, ela começa a exalar odor. E esse odor que ela exala começa a atrair o quê? Predador. O que ela começa? Ela começa a bramir e ficar desesperada por águas. E quando ela vê a água, o que ela faz? Aí que ela gruda mesmo. Aí que ela brame, ela fica desesperada. E aí o que ela faz? Ela não vai beber aguinha assim, ó. Ela não vai pôr a linguinha lá ali. O cachorrinho, né? Igual o gatinho. Sabe o que ela vai fazer? Ela pula nas águas. Ela mergulha. E ali ela começa a beber desesperada. Que o Senhor está falando assim, Senhor, assim como a corça tem esse desespero pelas águas, Senhor, eu quero estar na tua presença, beber da tua presença. Glória a Deus. Beber do teu Espírito, me encher do Senhor. Porque quando a corça ela entra nas águas, ela encontra conforto, ela encontra refúgio. A pessoa que está sem água, ela está desfalecendo, não é isso? Mas quando ela bebe a água, ela se renova. Meu irmão, minha irmã, o Espírito de Deus quer que você beba na presença dele, se encha. Isso é conforto para você, isso é refúgio para você, isso é renovo de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Salmo 42, 2. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Salmo 42, 2 fala de um Deus vivo. Salmo 84, 2 fala: meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus. Ao Deus. Eu queria dizer para você, não sei se você sabe, mas Deus está vivo, amém? Deus não está morto, Deus não é historinha para criança. Deus é real, Deus é vivo, Deus é verdadeiro, Deus se relaciona conosco. E Deus vivo que se relaciona conosco, se relaciona por quê? Porque está vivo, amém? Ele é uma pessoa, ele conversa conosco, ele fala conosco, ele atua nas nossas vidas. Então não é algo do ritual, mas é algo do corpo. O corpo e a carne, o coração e o corpo. O coração e o corpo, ou o coração e a carne, algumas versões do quê? Então o quê? Eu quero mais de Deus para mim. E eu vou adorar esse Deus com todo o meu coração, com todo o meu corpo, com tudo que eu tenho. Amém? Glória a Deus. Quem tem comunhão com Deus vivo, vê o Deus vivo agindo na sua vida. Quem tem comunhão com Deus vivo, vê o Deus vivo agindo na sua vida. Glória a Deus. Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória. Poder é a glória de Deus se manifestando. O teu amor, Senhor, é melhor que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Glória a Deus. Salmo 63, 1 ao 5. Depois você medita nesse salmo também, que eu já peguei também. Quem tem fome e sede de Deus é saciado, amém? Quem tem fome e sede de Deus e clama a Deus, Deus responde, amém? Quem clama ao Senhor recebe das mãos do Senhor. Glória a Deus. E aí só você vai falar: Senhor, o pardal achou um lar, a andorinha achou um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. No altar de Deus a gente encontra descanso. Amém? E aí, estudando aqui a palavra, olha que interessante. O pardal encontrou lar. O pardal encontrou casa. A casa e o lar do pardal é aonde? No altar de Deus. Nós precisamos viver a nossa vida na presença do altar do Senhor. Amém?
Porque nós somos o que é ao Senhor? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quem é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Prova da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, igreja? Então o pardal encontrou lugar onde? No altar de Deus. A andorinha encontrou um lugar para fazer o seu ninho. E ninho nos lembra o quê? Ninho é lugar do quê? Um bebezinho no colo da mãe. A mãe, o colo da mãe é o que para o seu bebê? É um ninho. O que é um ninho? É um lugar de aconchego. Ninho é lugar de segurança. Aqui está falando que a andorinha, no altar de Deus, encontrou aconchego e proteção. Quer dizer para você, para onde que você tem que correr? Quando você precisar, para o altar do Senhor. Até nos casamentos, eu tenho aqueles dos casais que aceitam, no fim, quando eles estão saindo, eu falo assim: olhem para trás, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o altar do Senhor? Eu falo assim: aqui vocês firmaram o compromisso de vocês do casamento. Então, sempre que vocês estiverem em um lugar, vocês vão buscar resposta, direção. Vocês vão buscar onde? No altar de Deus. E esse lugar de aconchego, o que a andorinha coloca ali? Seus filhotes. Os nossos filhos precisam ser gerados no altar de Deus. Se eu sirvo no altar, gente, o altar aqui não é na igreja só. Que é o altar? Não. Altar a gente levanta na nossa casa. Altar a gente levanta no nosso trabalho. Altar a gente levanta nos lugares que nós estamos, porque o altar de adoração a Deus. Os nossos filhos precisam ser criados diante do altar do Senhor, para que eles saibam que em Deus eles encontram também que refúgio, consolo, fortaleza, auxílio, renovo, graça, salvação, misericórdia. Glória a Deus! Precisamos criar os nossos filhos na presença de Deus. E até no domingo da ceia, já dando uma palhinha, vou entrar nisso. Se o pai não vem para a igreja direito, reclama para a igreja, fala mal dos outros. Eu tenho que ir para a igreja de novo, hoje tinha jogo do Corinthians, vai ficar em casa. Reclama da igreja, com todo mundo. O que ele está ensinando para o filho? Igreja não é prioridade, nem sempre preciso ir na igreja, eu posso faltar na igreja. Então assim, se o pai e a mãe fica faltando na igreja, não leva compromisso com as coisas de Deus, os filhos vão ter compromisso com as coisas de Deus? Presta atenção, se você não tiver compromisso com Deus, ter um altar de adoração a Deus, seus filhos não vão ter compromisso de altar de adoração na vida deles. Amém, igreja? Glória a Deus. E o salmista vai falar assim: e eu encontrei os teus altares. O salmista falou assim: Senhor, eu sou como esse pardal e como essa andorinha. Eu vou viver diante do teu altar. No teu altar eu tenho um ninho, eu tenho um consolo. No teu altar eu tenho um aconchego. Deus, no teu altar, Senhor, eu encontro um descanso. Eu vou viver uma vida diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Senhor dos exércitos, o que está falando? Senhor, tu és o Senhor dos exércitos. Tu és o Senhor que governa sobre todas as coisas. Ele está falando só isso? Ele está falando assim: meu rei e meu Deus. Está falando assim: o rei dos reis, Senhor dos senhores, é o meu rei. Eu tenho intimidade com o rei. O Deus acima de todos os deuses criados pelos homens, é quem existe. O meu único Deus é o meu Deus. Aqui a forma que é colocada no hebraico dá a ideia de intimidade. É igual falar minha esposa, é algo que me pertence. Aqui está falando assim: esse é o meu Deus, esse é o meu rei. Ele é rei dos reis, mas ele é meu rei, é ele quem governa a minha vida. Você está entendendo? Não é o Deus rei, não. É o meu, Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que governa a minha vida, a minha história, Ele é aquele que cuida de mim. Glória a Deus, igreja. Mas isso é para quem tem intimidade com Deus. E Ele vai falar assim: como são felizes, bem-aventurados os que habitam na tua casa e te louvam sem cessar. E por que Ele está falando isso? Porque Ele vivia lá na terra dele, e Ele tinha que ir lá no templo adorar a Deus. E quem que vivia na presença de Deus? Levitas e sacerdotes. Aí hoje a Bíblia fala assim: você tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Então você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor.
Só o sacerdote e o levita tinham o privilégio de estar na presença de Deus. Hoje você pode estar todo dia na presença de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Hoje, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que pagou o preço perfeito, rasgou o véu de cima a baixo e recebe aquele, como nós somos filhos, e fala assim: entra na minha presença, no Santo dos Santos, venha ter comunhão comigo. Você sabe? As pessoas, não sei se elas têm noção disso. Quantas vezes eu orando, eu falo assim, e chega uma hora que, dependendo da forma que você está orando, se você está no período de consagração, jejum, buscando a Deus, teve vezes eu estar orando e eu penso assim: meu Deus, se eu abrir meu olho agora, eu acho que eu vou ser morto, eu vou ser consumido. Porque a presença de Deus ser tão grande, a presença de Deus ser tão real sobre o quarto, sobre a mente que eu estava assim, eu falei assim: meu Deus, eu acho que se eu abrir meu olho agora eu morro. É um Deus real, igreja, é um Deus vivo, verdadeiro. Aonde que eu estava? No Santo dos Santos, eu estava na presença de Deus. Isso não é para mim, não é que eu sou bom, sou melhor, não. Mas todo aquele que tem o sangue de Cristo sobre ele tem livre acesso à presença de Deus. Amém? A gente não tem mediador, porque há um só mediador entre Deus e os homens, amém? Não tem mediadora, sei lá, não existe isso. Quem tem o quê? Você tem Jesus Cristo, você vai direto à presença de Deus, amém? Glória a Deus! Você tem livre acesso à presença de Deus. Amém? Glória a Deus, foi o primeiro ponto, né? Eu acho que é bom deixar o segundo e o terceiro ponto para outro dia, porque acabou o tempo, né? Amém? Glória a Deus! Eu prego outro dia, não tem problema não. E aqui ele faz uma pausa. E ele fala assim: se você tem algumas Bíblias que vai ter do lado assim, pausa, né? Algumas versões vai estar assim, selar, há uma pausa. Aí ele vai falar assim: como são felizes os que encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Amém? Igreja, não vou terminar de pregar, porque senão eu vou estourar o horário, já sei disso. Não vou estourar o horário, já preguei por meia hora aqui, então eu preguei 10 minutos. Glória a Deus. Amém? Mas que de pé onde você está? Eu vou terminar essa mensagem um outro dia. Como eu não soltei escala, ainda antes do pregador, eu não soltei escala. Termina essa mensagem semana que vem. Só ter preguiça de pregar, né? Nós vamos continuar essa mensagem. O que tem essa mensagem para nós? Vai se falar daqueles que são peregrinos. Lembra que eu falei que eles são peregrinos indo para Jerusalém? E o peregrino indo para Jerusalém, sabe o que ele vê com dificuldade? Nada. Por quê? Ele olha para a presença de Deus. As coisas são pequenas. As dificuldades à sua volta são pequenas comparadas a estar na presença de Deus. Deus alivia o peso e o fardo. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus alivia o jugo. E terceiro aqui ele vai falar o quê? Quem é esse Deus? Seria o terceiro ponto da mensagem. Quem é esse Deus? E aí ele começa a falar: Deus é isso, Deus é isso, Deus é isso. E aí ele começa a falar o que Deus faz naquele que reconhece quem é Deus. Mas eu quero terminar nessa noite falando para você assim: você está completo em Deus? Ou a tristeza aí, a angústia aí, a medo aí, a presença de Deus quer lançar essas coisas fora da sua vida, amém? Nós já oramos aqui hoje lançando fora isso, mas a gente vai selar isso agora nessa oração, amém? Talvez você está preocupado com tantas coisas, está preocupado com trabalho, saúde, família, isso, aquilo, outro, e Deus está falando assim: volta para a minha presença, volta para o teu ninho, volta para os braços do seu Pai, volta para o altar do Senhor, porque é no altar do Senhor que as coisas vão ser restauradas, amém? É na presença de Deus que as coisas vão ser realinhadas, é na presença de Deus que tem coisas que talvez saíram do seu controle, mas que vão voltar a ser realinhadas. Não é porque Deus perdeu o controle, é porque você não está entregando o controle totalmente a Deus. Deus está falando assim: é para você me buscar, é para você encontrar alegria e paz na minha presença. E é isso que Deus tem para você nessa noite, amém? Vamos orar?
Espírito Santo, Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pelos louvores, Deus, pelas orações e por esta palavra. Deus, vivemos tempos, ó Pai, que tantos querem, Deus, prazer rápido. Senhor, isso às vezes acaba entrando dentro da igreja. Isso acaba nos influenciando. O ritmo desse mundo, ó Pai, o ritmo louco desse mundo acaba, Deus, também nos consumindo. O ritmo louco desse mundo acaba entrando, Deus, dentro das nossas vidas. Isso vai nos consumindo. As pessoas às nossas voltas, Deus, à nossa volta começam a nos pressionar. Deus, alguns, Deus, começam a zombar de nós, porque nós queremos e servimos ao Senhor. Mas, Deus, o nosso prazer ainda está no Senhor. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, Senhor dos exércitos, entra com provisão sobre as nossas vidas nesta noite. Ó meu Senhor e meu Rei, entra, Senhor, com provisão sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Aquele que é Senhor dos exércitos é aquele que governa os exércitos celestiais. Envia os seus anjos, Senhor, a guerra por nós esta noite. Envia, Senhor, envia agora. Envia, Senhor, lá na casa, envia lá no trabalho. Espírito Santo, Deus, venha guerrear por nós. Venha lutar, Deus, as nossas guerras, Senhor, porque nós sairemos vitoriosos dessas guerras para a glória, para o louvor do Teu nome, Pai. Senhor, e aquilo que está à nossa volta vai ser pequeno, porque nós encontraremos alegria na Tua presença, nós encontraremos paz na Tua presença. Não vão tirar nossa paz, não vão tirar nossa alegria, porque nós estamos em Tua presença, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, derrama da Tua paz, derrama da Tua alegria, assim como nós oramos, Deus, aqui nas orações, derrama do Teu bálsamo. Olha que assim, nesta noite, há um bálsamo de cura sobre a minha alma. A minha alma, nesta noite, terá mais sede, mais fome de Deus. E em Deus eu encontro paz, eu encontro alegria. Eu vou viver algo novo com este bálsamo que está sobre a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Aquele que diz amém, amém. Glória a Deus.